E aí, pessoal, então, o vídeo de hoje vai ser bastante interessante, pois eu vou desmistificar mais uma lenda, mais uma falácia que algumas pessoas sem nenhum conhecimento repetem aos sete ventos. O cara não se dá o trabalho de estudar e sai falando groselha. Gente, balancinho roletado dá barulho mesmo? Vamos descobrir isso agora. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Bem, pessoal, tem que perguntar pra uma tia minha qual que é o santo que dá paciência para o mecânico. Qual que é o santo que ajuda nós, porque, cara, tá muito difícil. Porque é o seguinte, volta e meia aparece um comentário de uma pessoa que eu tenho certeza que ela não lê o que ela escreve. Sério, é um negócio que você parava assim, de verdade. Sério mesmo que você acredita que é assim? Que uma peça, um rolamento que foi projetado com fator de folga mínimo menos de C1, ele, de primeira linha, ele feito para alta rotação, banhado a óleo em tempo integral, projetado para minimizar vibração, barulho e otimizar a performance, isso vai ele compra essa peça e essa peça vai fazer o oposto. Vai dar barulho. De onde você tirou isso, sabe? De onde esse cara, sabe? Deus tem que me dar paciência. Muita, ou o santo dos mecânicos. Então vamos para área de trabalho pra gente poder desenhar. E com essas pessoas a gente tem que desenhar, senão não vai. Vem para tirar a dúvida de vocês sobre isso, tá bom? Vamos lá. Na tela nós temos 4 balancins, sendo 2 de pista convencionais, desenvolvidos lá nos anos 10, né? Claro que não para essa motocicleta, mas a tecnologia dele. E aqui nós temos balancins roletados, tecnológicos e novos, desenvolvidos nas últimas décadas, tá bom? A mesma motocicleta, né? Vamos colocar como referência aí um motor para gente se basear. Vamos botar o OHC200, que equipa CBX, NX, XR200, né? Tudo bem? Então, belezinha. Aqui, pessoal, eu não tô pedindo que você faça muita coisa, não. Você não precisa virar o Nobel de Física, não. É só você pensar um pouquinho e usar um pouquinho de bom senso pra gente poder chegar no resultado esperado. Do lado da esquerda, aqui, ó, nós temos esse balancinho. Como que ele funciona? O ressalto do comando, ele passa nessa pista, nessa área aqui, certo? Ele aciona, empurrando a válvula, beleza? Beleza. Bom, o que acontece quando você tem uma área de atrito integral e esforço, e ele não tá roletando, ele não tá girando, ele não tá rodando, ele está roçando. E quando ele passa o ressalto do comando aqui, ele está roçando, aqui o ressalto aqui, ó, ele roça na área do balancim. Por consequência, ele faz o esforço, né, da camada de dureza do comando versus a camada de dureza do balancim. Diz pra mim que um comando roçando aí dá menos atrito, menos esforço e menos barulho do que nenhum balancim que tem um rolamento. Aí você fala, não, ele vai dar barulho. Cara, é o seguinte, quando você vai regular um balancim, é óbvio que você tem que deixar a folga apropriada para o equipamento. Isso ninguém, de certo, o gênio que comenta essas coisas, ele não estudou que se você tem uma regulagem X para um balancim de pista, você tem uma regulagem Y para um balancim roletado. É óbvio que como o atrito é bem menor, porque é um rolamento girando, você pode deixar com menor folga entre o rolete e o ressalto do comando. Isso você saberia se você fosse profissional e não palpiteiro de internet. Vamos continuar falando sobre o outro? Eu tenho que pincelar um e jogar pro outro, tá? Pra você poder entender. Com o tempo, a camada de dureza vai cedendo. É óbvio. Se funciona a moto de manhã, ela funciona um pouquinho seca até o óleo subir. Então ele vai dar umas raspadas ali. Água mole, pedra dura, sua mãe ensinou você. Ele vai gastando a dureza, dando barulho. Ele dá umas marcas, deixa eu apagar aqui. E ele faz o seguinte, ó. Com o tempo, ele vai dando umas estrias, umas marquinhas no meio, mais ou menos, do balancim. O que vai impossibilitando, primeiro, a regulagem. Segundo, vai aumentando a vibração, por consequência, a gente tem perda de performance. E
o final dá barulho. Meus parabéns, certo? Então, se você usar o cérebro um minutinho e pensar antes de você escrever groselha, você vai perceber que um rolamento, ele é mais eficiente do que uma pista reta. Se você acha que uma pista reta é mais eficiente que um rolamento, então você tire as rodas dianteiras do seu carro e coloque 2 pá de neve, de esqui, e bora ver se ele vai andar bem ou não. Uma camada de borracha embaixo e raspa pela rua aí. Cara, não faz o menor sentido. Você tá querendo comparar aqui o homem das cavernas que arrastava caixa, bloco, madeira com o cara que criou a roda. Você tá batendo de frente com o maluco que criou a roda. Aí o cara inventou a roda, a coisa desliza mais fácil. Por consequência, se você tem menos atrito, menos vibração, óbvio que vai ter menos barulho, você vai ter mais performance do motor. Quanto mais você pesar no motor, quanto mais você der coisas que arrastem o motor e não deslizem, menos você tem performance do seu propulsor. Se o balancinho roletado fosse inferior de pista, ele seria mais antigo. Eu tô falando de era. Os caras desenvolveram esse negócio baseando-se em moto europeia, as motos gringas, as motos de motocross, de cross country, de todo tipo de porrada de cacete que essas motos aguentam. Aí vem o cara defender um balancinho desenvolvido em 1900 e bolinha, que foi usado primeiro nessa moto no final dos anos 60, 70. Cara, não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Uma pista reta. Já falei, tira a roda do seu carro, põe uma prancha de ferro e anda pra você ver que beleza, como que ele vai ficar econômico, como que ele vai andar. Ele não vai tremer nada. Prometo que não vai tremer. Não vai não, confia. Bora falar um pouquinho do roletado agora? Só um pouquinho? Então. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro online 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Então bora, né? Deixa eu arrastar pro lado aqui, ó. Por outro lado, do lado direito, nós temos o balancinho roletado. O balancinho roletado, ele tem que chama de rolete ou rolamento, onde antigamente era a pista de trabalho. Se você tem um rolamento, você está girando o tempo todo, obviamente que você está reduzindo o atrito e o peso que o motor está sentindo a cada momento que aquela válvula ou aquele conjunto de válvulas são acionados. Isso é mais do que óbvio. Aí você fala assim, mas eu coloquei o balancinho roletado, Venator, e a minha moto deu barulho. Bora lá? Vamos pensar um pouquinho o porquê que isso aconteceu. A culpa foi do pessoal que desenvolveu isso há poucos anos agora, que é usado em todas as motos gringas, as motos de motocross, essas motonas braba aí. E não, porque dá barulho na sua OHC ou na sua Titan. Então vamos pensar um pouquinho. Bora pensar um pouquinho. O que levou esse balancinho a estar dando barulho? Primeiro ponto. Você não tem conhecimento o suficiente para compreender pessoal, o que eu falei no começo do vídeo? O acerto, né? Ou seja, a regulagem do balancinho de pista é um, do roletado é outro. Como aqui dentro é um conjunto, ou seja, tem uma área externa do rolamento, tem uma área interna do rolamento e tem as esferinhas dentro, que esse rolamento tem um fator de folga específico, e isso é expressivo, tem que ser levado em consideração. Logo, você tem que trabalhar com a folga inferior à folga que você coloca no balancinho de pista. Então, se você coloca 10-10 no pista, você colocar 8-8, exemplo, no roletado. Cara, isso é o mínimo que uma pessoa que tem conhecimento tem que ter. Mecânico. Se você não sabe disso, você tá dando palpite errado de graça. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Venator, eu comprei os balancinhos roletados da internet, do site maravilhoso baratinho, com frete grátis pra minha casinha. E ele tá dando barulho. Adivinha, gênio, o que você comprou, gênio? Você comprou uma réplica chinesa, gênio, na caixa da marca que você achava
que tinha comprado. Se você compra uma peça que dá barulho e é um negócio que é feito justamente para evitar o barulho, a vibração e a perda de performance, você comprou uma réplica paralela. Você comprou um trem vagabundo. Comprou gato por lebre. Um chinês safado dentro de uma caixa de uma marca boa. Pode devolver essa porcaria. Ah, já montei na moto, já era. Aí não foi culpa minha, porque eu aviso pra vocês direto aqui, não comprar de certos sites, porque esses sites têm mais réplica do que tudo no mundo. É uma coisa, às vezes, você comprar um primeira linha bom, segunda linha de algumas coisas, até que são bonzinhos também. Mas quando você compra um na caixa, a marca, sei lá, Sbrubble, os balancinhos roletados, custa 170 pau. Aí você vai lá no site mágico, compra os Sbrubble, os balancinhos roletados, de 120. Tá errado, patrão. É réplica. Ou seja, é a pior das marcas numa caixa, que eles fazem a caixa como se fosse o original daquela marca e te vende. Ou seja, não foi culpa minha, nem foi culpa do balancim, foi culpa sua, que você foi metido a comprar negócio, bonzão de comprar trem pela internet, e entrou pelo cano. Aí tem outro ponto. Aí a pessoa fala assim, Venator, nossa, eu comprei original dessa marca, deixei nessa folga e mesmo assim ele deu barulho. Isso é tudo bem, então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. O comando tá com ressalto bem? Não, Venator, o comando tá com ressalto perfeitinho, sem nenhuma obstáculozinho, sem nada. Inclusive, esse comando é novo, de competição, que eu comprei junto, como você indicou no Metal Machine Garage. Só que tá dando barulho ainda. É mesmo, irmão? Beleza, então. Bom, bora estudar aqui. Como a gente já falou, o comando tá com ressalto 0. A cabecinha da válvula aqui não vai influenciar muito. Mas se ela tiver muito gasta ali, ó, na ponta da haste, né? Pode ser que você tenha regulado, ela ajustou um pouquinho para o lado e deu uma batidinha. Mas vamos criar um cenário em que você trocou as válvulas também e continua dando barulho. Tá faltando alguma coisa? É sério? Olha bem para esses carinha aqui, ó, esses dois balancinhos roletados. O que você acha que tá faltando aqui que você não olhou e que 90% das pessoas não trocam e depois vem reclamar que pobre não dá sorte, né? Ou jogar a culpa no balancinho roletado criado para não dar barulho, não dar vibração e optimizar a performance, hã? Bora falar dele agora? Deixa eu pegar a imagem dele ali, peraí, só um minutinho. Então, parei para mostrar, deixa eu chegar devagarzinho aqui para eu clarear sua mente. Você tá vendo isso aqui? Esse eixo aqui, ó, tem esse rasgo. O nome dele é eixo do balancim da CBX, NX, XR, claro que também modelos OHC, como o Turuno OHC e similares. Tá vendo ele? Tá vendo como é que ele é bonitoso, né? Bonitão. Ele não tem uma camada de dureza nele? Pois é. No balancinho aqui também não tem uma camada de dureza? Pois é. O gênio troca o balancim e não troca o eixo. Aí o que acontece? Esse eixo aqui, pessoal, no caso dos motores OHC, ele recebe uma lubrificação porca, de fraca, de ruim, de ineficiente. Por isso que eu faço aquele sistema de lubrificação externa que irriga muito mais o cabeçote, que aí aumenta um pouquinho a lubrificação dele. Ele fica escondidinho lá em cima. Como ele tem uma lubrificação fraca, o que acontece com a peça sem lubrificação em contato o tempo todo, em atrito? Ele estraga, ele gasta, ele dá folga. Então a área dá uma folga. E aí o cara troca só os balancins e mete esse bicho aqui, ó. Só que aí que tá. Na hora que ele regula, ele tira a diferença na regulagem, mas a parte de baixo aqui, ó, ela fica apoiada errada. Óbvio, o desgaste do eixo criou uma nova superfície, que ela não é reta, ela é toda instável, né? Irregular. E aí você coloca um balancinho roletado 0 em cima dela. E o que acontece, senhor gênio da física?
você vai estragar o balancinho, gerar um barulho bruto, né? Não vai ter o resultado esperado, vai reclamar porque não usou o cérebro. Usou o cérebro para dividir as orelhas, a cabeça para dividir as orelhas, para separar as orelhas, igual meu pai falava. Então, assim, é muito interessante a pessoa pichar o outro, pichar o coleguinha, quando ele não fez o mínimo da tarefa de casa. O mínimo do mínimo do mínimo. Então, pessoal, você, para trocar o balancinho roletado da sua motocicleta, primeiro você tem que trocar o eixo do balancinho. Os eixos, que são 2, né? Tem que conferir como que tá ali o finalzinho da haste da válvula. Tem que conferir como é que tá a região ali do ressalto do comando. Tem que se atentar pela qualidade do balancinho roletado que você está comprando. Tá vendo como é que as coisas são? Não são assim como você tá pensando aí? E um último detalhe que eu acabei de falar. A lubrificação no cabeçote do OHC é horrorosa. Então, muitas vezes a bomba tá fraca, o sistema tá fraco assim, né? O trocoidal tá ralado, então ela não consegue tacar com a precisão que ela teria na baixa, na média já tá meio ou então os dutos estão todos sujos, então o óleo não consegue subir bem. É o típico problema do OHC. E aí, com a lubrificação baixa do cabeçote, é óbvio que você vai comprometer não só seu novo balancinho roletado, mas o eixo, as válvulas, as molas, os pratos, as travas. Então, para você ter um resultado minimamente eficiente em sua motocicleta, é necessário que você faça um diagnóstico profissional, que você execute um serviço profissional, para você ter certeza do que está falando, e não você vir conversar groselha nos comentários ou criar videozinho defendendo tecnologia de mais de 100 anos atrás que não presta. A diferença do balancinho roletado para o balancinho de pista comum na performance da moto é outra vida, mas isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Isso já ficou bastante extenso e é óbvio, você defender um balancinho de pista em vista de um balancinho roletado, a mesma coisa de você querer que o homem das cavernas continuasse arrastando o tronco, o toco lá, sem desenvolver as rodinhas para facilitar o seu serviço. É retroceder milhões de anos-luz. Eu sugiro então que você compre um tacape e vá para o meio do mato bater nos outros igual um animal. Porque isso não existe, cara. Não existe. Então, pessoal, mais do que dito, está desenhado na tela. E se a pessoa tiver um mínimo, eu não estou pedindo muito, é um mínimo de noção, ele vai entender o que eu disse ali. O mínimo de sabe, vou ligar 1 mais 1 são 2. É tipo assim, água molha, sabe, o básico. Ele vai compreender. Antes de você comentar alguma coisa ou fazer algum vídeo, preste atenção no que você está fazendo. Estude, seja um profissional. Porque senão, cara, você vai estar desmotivando as pessoas que estão fazendo as coisas, querendo o bem de suas motocicletas, gastando grana pra ficar boa. O cara vai lá e põe um puta de um comando bom, um monte de coisa. Aí ele viu você fazendo um vídeo groselha falando mal do roletado. Aí ele vai lá e troca, põe um de pista, come o comando dele, estraga, não tem a performance que ele quer. Fica bom, porque o motor retificado sempre, né? Beleza. Mas em vista de um roletado, não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Menor chance. É isso aí. É só pra avisar vocês e ensinar pra vocês mais esse ponto. Então assim, não converse groselha do que você não sabe, certo? Deixe mecânica pra quem é profissional de mecânica e não palpiteiro. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Peço que curtam e compartilhem esse conteúdo. Se inscreva se vocês não forem inscritos. Clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, excelente semana. Tamo junto. É nóis. Falou.